Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira selvagem, 9 de março. Agora na Espanha são 20 horas e 42 minutos. No Brasil, 16 e 42 da tarde. Gente, eu tô no gráfico semanal ancorado pela VWAP anual, que é essa linha verde aqui, ó. A VWAP anual estava exatamente nesse patamar de 20.900, é para lá que a gente foi. Vocês vejam que toda vez que a BTC encontra a VWAP anual, acontece essa confusão aqui, ó. A VWAP anual exerce uma força gravitacional muito grande sobre a BTC, é um suporte poderoso, é uma resistência poderosa. Nenhum encontro com a VWAP anual é imune a uma mini tempestade. É isso que deve acontecer. A BTC agora que ela tocou na VWAP anual, ela vai ficar muito volátil por pelo menos uma ou duas semanas. Vocês vejam que o último encontro a gente ficou pipocando aqui um bom tempo. Então é muito provável que a gente fique aqui nesse patamar, pipocando entre 21.000, 22, agulhando para 20.800 por algum período de tempo. A força gravitacional que a VWAP anual exerce sobre a BTC é possível identificar no histórico. Ó. Se a gente voltar aqui no par BTC-USD mais antigo aqui na TradingView, que é o da Bitstamp, vocês vão perceber que a BTC pode subir o que for. Ela sempre volta para prestar continência à VWAP anual. E pode descer o que for. Ela sempre volta para prestar continência à VWAP anual. Então é isso que aconteceu quando a gente foi para 69 mil, voltou, buscou a VWAP anual, a gente também desceu muito, buscou, teve a virada da VWAP anual na virada do ano de 22 para 23, e de 2022 para 2023, voltou, subiu, voltou para prestar continência para a VWAP anual. É uma verdadeira instituição da análise técnica, mas quando esse encontro acontece, a gente fica um tempo preso nessa verdadeira... É um centro gravitacional. Vai sugar o preço para esse patamar por um período de pelo menos uma ou duas semanas. No gráfico semanal, na banda de VWAP semanal, no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal, a gente foi buscar aquela congestão da primeira semana de janeiro, que foi quando aconteceu a virada da VWAP anual. Então é para lá que a gente foi. A gente agulhou, até agora a mínima bateu 20.812. É para essa congestão aqui que a gente foi buscar essa corretiva da BTC. Como a gente está testando o patamar da VWAP anual, é muitíssimo provável que não forme um martelo imediatamente. Porque normalmente quando dá uma agulhada dessa muito forte, a BTC acaba devolvendo um martelo e o preço acaba reagindo. Mas em virtude do toque nessa verdadeira instituição da análise gráfica, que é a VWAP anual, a gente vai ficar testando esse patamar por algum período de tempo. No diário, a gente ainda não abriu um Morobuzu. Agora eu estou no gráfico diário ancorado pela nuvem de Shimoku e pelas 3 linhas do canal de Keltner. Isso aqui ainda não é um Morobuzu, cuja principal característica seria trazer os irmãozinhos que fatalmente levariam a BTC para a MM200. Falta muito pouco para ser um Morobuzu, teria que avançar para baixo de 20.700, o que eu acho que pode não acontecer por conta dessa congestão que a gente está buscando aqui no gráfico de 4 horas. A gente está agora sentindo o suporte dessa congestão da primeira semana de janeiro. Então é possível que a gente não crie um Morobuzu. Se formar um Morobuzu, que é um corpo real que avança por 2 quadrantes, aí os irmãozinhos iam acabar levando a BTC para a média móvel de 200 períodos. Aí fatalmente ela iria buscar 19.600, 19.700. Mas como até agora não é um Morobuzu e a gente está respeitando de uma maneira geral a nuvem, a gente está até longe da base da nuvem, a partir desse final de semana, daqui a 2 ou 3 candles no diário, a gente vai estar transitando por esse setor onde a base da nuvem está mais elevada. Então pode ser que a gente agulhe para a base da nuvem, até porque visitando essa área aqui da VWAP anual, a gente vai ficar um bom tempo aprisionados nesse patamar. No intraday, o gráfico ficou bizarro. Basicamente, a gente está esgarçando as lowers ainda. Ainda não voltamos a transitar
para dentro dessa banda de VWAPs no intraday. Ainda não há perspectiva de voltar em direção à própria VWAP. Isso pode acontecer na virada da VWAP de hoje para amanhã, que acontece daqui a algumas horas. Por enquanto, o preço ainda está congestionado justamente no patamar da VWAP anual. Na seara fática, toda essa volatilidade do mundo cripto pode ter relação com uma declaração do Gary Gensler, o presidente, o chefe da CVM norte-americana, da SEC, que publicou um artigo muito interessante, já já vou falar disso, em que ele pontua a necessidade e defende todas as investidas fiscalizatórias que ele está ultimando. Na seara fática, republicanos da Câmara Federal norte-americana criticam diretamente o governo Biden por políticas em relação ao mundo cripto e a ativos digitais. Por conta das ações tomadas por esse governo, no caso a administração Biden, os Estados Unidos correm o risco de empurrar toda uma indústria e um ecossistema de ativos digitais para o exterior. O Gary Gensler publicou um artigo muito interessante aqui na The Hill, defendendo todas as investidas fiscalizatórias da SEC. Segundo eles, a indústria cripto ela não pode se valer da legislação somente quando lhe é favorável, porque quando uma corporação cripto vai à falência, como a FTX, eles procuram os tribunais de falência, que são regidas pelo império da lei. Mas quando está tudo indo bem e aparentemente os órgãos e os reguladores ficam de longe da indústria, o que acontece são abusos, segundo o Gary Gensler, e que os críticos da SEC precisam entender que o destinatário final dos reguladores são os investidores. E é eles que eles protegem. Eles deveriam entender que a inovação e o florescimento de uma nova tecnologia não pode arriscar o patrimônio de pessoas, que muitas vezes, segundo o Gary Gensler, demora uma vida inteira para amealhar e que acaba sendo ameaçado por instituições como, por exemplo, a FTX. Então, segundo ele, não é possível que toda uma indústria sobreviva num ambiente anárquico. E que quando alguma coisa dá errada, como deu com a FTX, os responsáveis por um crash ou por um infortúnio dentro da indústria, eles procuram os tribunais de falência, como fez a FTX, que são regidos pelo império da lei. Enfim, essa discussão, na verdade, só reforça a necessidade de um marco legal regulatório para o mundo cripto. E o regulador alemão afirma, o órgão regulador financeiro da Alemanha afirma que a abordagem para as NFTs será casual e de acordo com cada caso concreto, a depender de cada emissão específica de NFTs, eles vão liberar ou não as licenças. No caso de altcoins e criptoativos fungíveis, por assim dizer, os reguladores da Alemanha afirmam que vão seguir as diretrizes da União Europeia. Enfim, é o novo normal. Agora todas as jurisdições querem regulamentar. O Gary Gensler deu conta de que um ambiente anárquico não vai prevalecer na criptografia. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a caçada da União Europeia a ativos de bilionários russos sancionados está paralisada. Nem os super iates agora são objeto de embargos, justamente porque há um imbróglio dentro de Bruxelas sobre a extensão dessas sanções. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o orçamento de Joe Biden de 6,8 trilhões de dólares não tem a menor chance de passar na Câmara Federal norte-americana, que é comandada por republicanos. Inclusive, o grupo ultraconservador de mais ou menos 20 republicanos, conhecido como Tea Party, eles fizeram pouco caso desse orçamento de 6,8 trilhões do Biden. O Biden propôs essa montanha de dinheiro com novos gastos
e teve a ousadia de sugerir, dentro dessa proposta orçamentária, a redução de déficits com aumento de impostos sobre empresas e os super ricos, o que obviamente vai totalmente contra a ideologia republicana. Provavelmente esse orçamento vai ficar boiando na Câmara Federal norte-americana. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Lembrando que sem a aprovação desse orçamento e o aumento do teto do endividamento federal norte-americano, a administração federal norte-americana entraria em default em poucas semanas. E esse último ataque agora de manhã que a Rússia perpetrou contra a Ucrânia foi intenso e altamente tecnológico. Foi um ataque nacional, por assim dizer. Foi uma salva de mísseis. O ataque foi realmente em grande escala, segundo o alto oficialato das forças ucranianas. E pela primeira vez foram usados tipos diferentes de mísseis, de alcances diferentes, inclusive o míssil King's-Hall. É um ataque que ainda não havia sido visto até o começo desse conflito, disse o comando da Força Aérea Ucraniana, que também pontuou que a Ucrânia não tem tecnologia para interceptar esse tipo de salva de mísseis. Foi uma verdadeira chuva de projéteis sobre todo o território ucraniano. Até agora não temos como combater essas armas, estamos contando os nossos mortos. E mísseis de cruzeiros lançados dessa maneira não são passíveis de interceptação pela tecnologia detida hoje pela Ucrânia. Enfim, gente, agora a Rússia parece que elevou um degrau a mais em termos de recrudescimento. A Rússia nitidamente está jogando um jogo de xadrez com o Ocidente. Essa declaração do Gary Gensler em relação à criptografia só aumentou as tensões no mundo cripto. Agora a BTC, a 20.902, ela não desenhou ainda um Morobuzu, então fica a possibilidade da gente eventualmente travar aqui, né, no patamar da VWAP anual, e no 4 horas a gente nitidamente está buscando essa congestão aqui desenhada na primeira semana de janeiro desse ano, ou seja, isso aqui que acabou representando uma resistência agora vai se comportar como um poderoso suporte. O padrão de martelo, que é quando o ativo cai muito, o mercado rejeita toda aquela queda e deixa um corpo real bem tímido lá em cima, que é um padrão de fundo, talvez não se concretize nessa agulhada, porque a gente foi buscar o patamar da VWAP anual, que naturalmente vai prender o preço aqui por pelo menos mais uma semana, talvez alguns dias, a gente vai ficar aprisionados nesse patamar. Todo o encontro da BTC com a VWAP anual acaba dando esse crash aqui, ó, dá esse curto-circuito, por assim dizer. Tá bom, pessoal? A BTC tá muito volátil. Qualquer movimentação brusca eu volto a reportar a qualquer hora do dia ou da noite. Fiquem com Deus. E se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, até amanhã e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.